entrar nesse assunto chato novamente, porque eu acabei vendo um vídeo sobre as declarações da Karen, esposa do Rafael. Então eu tô vindo aqui me defender e a empresa que eu represento, que é a Max Titânio, tá? Em primeiro lugar, minha briga com o Rafael começou depois do Campeonato Brasileiro, onde sempre como de costume eu saía para comemorar com os atletas após o evento. Só que nesse dia ele quis ir embora e a gente deixou isso para fazer numa outra oportunidade, porque eu tinha outros atletas para competir, o campeonato era extenso e ele estava cansado. Até então tudo bem, a gente poderia fazer isso numa próxima oportunidade. A Mariane estava presente nessa competição e ficou encantada com o Rafael competindo, com tudo que estava acontecendo. O Rafael acabou ganhando a categoria Júnior, ganhou o overall da Júnior, a categoria Sênior, ganhou o overall da Júnior, a categoria Sênior e também ganhou o overall da categoria Sênior. Ele teve 4 troféus como premiação nesse campeonato. A Mariane fez uma convocação de uma reunião entre eu, o Rafael e a esposa dele. E o Rafael teve um aumento expressivo no salário dele, na verdade 5 vezes mais do que ele ganhava. E também uma premiação de 10 mil por cada troféu que ele ganhou, ou seja, ele ganhou um aumento de salário e ganhou também 40 mil de premiação. Eu na mesa fiquei só observando a atitude do rapaz. Na verdade, o que aconteceu foi que o Rafael gozou de todo o prêmio sozinho e não pagou uma pizza para o cara que ajudou ele desde o começo a chegar onde ele estava até então, né? Então, se ele estava até então ali, foi porque eu conduzi a carreira dele até ali com louvor e título em todos os campeonatos que ele participou. Um campeonato o Rafael perdeu na vida dele ficando em terceiro lugar comigo só. Todos os outros foi primeiro com overall. Ali foi o suficiente para eu descobrir que não era uma amizade verdadeira como eu achava que era, e era uma relação comercial. Quando eu percebi que era uma relação comercial, eu mudei com ele. Eu não quis mais trabalhar com o Rafael. Era um momento que eu tinha perdido meu pai, eu tinha perdido o encanto por competição. Ele sempre foi meu maior alicerce e estava presente comigo em todas as competições. Quem me conhece, me acompanha faz tempo, sabe que meu pai sempre estava comigo em todos os eventos que eu estava presente. Com a morte do meu pai, cara, não me via mais competindo, então eu resolvi me dedicar à consultoria e preparação. Nem treinar direito eu treinava mais. Eu tive uma decepção muito grande com o Rafael. E isso fez com que eu não quisesse mais prepará-lo. Porque eu estava gastando meu tempo e meu conhecimento com um atleta que estava pensando só em si mesmo e no que era melhor para ele. Para mim nunca foi tolerável isso. Isso é meu jeito, me desculpa, mas isso é meu jeito. Entrei em contato com a Mariane, pedi para ela contratar o Patrick Tour para treinar eu e ele. Então assim, eu saí como treinador do Rafael, mas coloquei um cara que eu achava capacitado para treiná-lo e também resolvi aceitar a preparação do Patrick, tudo indicado até pelo Eduardo. Fui perguntar para o Eduardo se o Patrick trabalhava bem. O Eduardo falou bem do trabalho dele. Tudo isso foi 15 dias antes do próximo evento do Rafael, que era o Sul-Americano, que dava direito ao Procard. E o Rafael foi campeão de novo, cara. Conseguiu seu Procard, eu não era mais o treinador dele. E o que foi pedido antes da viagem era que tivesse sido mantido em sigilo o nosso afastamento. Eu fiquei quieto na viagem, o Rafael também. Mas durante um dos treinos que a gente tinha que gravar, a gente acabou discutindo novamente. Quem convive com o Rafael sabe o quanto que é difícil aguentar ele quando ele está de dieta, ele fica insuportável. E o Patrick, aproveitando do hype que deu o evento, o Rafael venceu tudo, fez um post parabenizando o atleta. Ele não tinha culpa de nada, ele também nem sabia das nossas desavenças. E eu fiquei lá, cara, com um cara de pajem, né? Porque eu tava como treinador dele, o Patrick falando que era ele, e eu fiquei lá com cara de trouxa. Então fui lá, fiz um post, parabenizei o atleta, parabenizei o treinador e fiquei na minha, mas triste com tudo que estava acontecendo e com a falta de atitude do Rafael, que em nenhum momento agradeceu para mim durante todo esse percurso que a gente caminhou junto.
A amizade estava destruída já, mas eu tinha que ser profissional e ele também. Então a gente continuou trabalhando, ele do lado. O problema maior foi que quando ele resolveu se tornar profissional, eu também não aprovava, porque eu não achava que ele estava preparado para isso ainda. Eu já tinha determinado o tempo que ele precisava, que na época para mim era 5 anos, e é exatamente o tempo que ele precisou para estar onde ele está hoje. Eu nunca quis prejudicar a carreira do Rafael, só que eu tinha um caminho que era diferente. Qual que era o caminho que eu propunha para ele? Mundial, depois do Mundial a profissionalização, com um título mais forte do amador e chegando no profissional muito mais bem cotado e mais preparado. Mas o Rafael não quis esse caminho e quis se profissionalizar depois do Sul-Americano. Até então, é um direito que ele tem, eu não tenho nenhum direito de interferir nisso. Eu só tinha um caminho diferente para ele, mas como a gente já não tinha mais nenhum tipo de vínculo, ele resolveu tomar as rédeas da situação e o caminho que ele achasse melhor para seguir. E foi o que ele fez. Tudo começou a piorar, porque quando a Mariane contratou o Patrick e eu resolvi voltar a competir, o Rafael teria que dividir o bullet, que até então era usado só para ele, para todos os eventos que ele participasse, e ele passaria a ter que dividir comigo, né? Então o Rafael montou um planejamento de preparação, onde ele queria ficar um tempo nos Estados Unidos, e ia gastar 120 mil. Durante esse período, é óbvio que a Mariane não concordou, e eu também não tinha como concordar, um investimento absurdo para um atleta que não estava preparado para aquele momento. Tanto é que ele ficou em 7º lugar na competição. Isso me deixou muito desapontado. E esse clima ruim dentro da empresa, a oportunista da esposa dele, junto com um treinador que chama Gustavo Pascoaloto, fizeram uma ponte, né, e se organizaram e articularam uma ação. Na época, a Suplay tinha adquirido a Probiótica e se tornado a maior empresa da América Latina do segmento. Se você levantar os dados, você vai ver que hoje a Suplay é líder absoluta da América Latina. Isso deixou os donos da concorrente com muita raiva e assim a Karen, o Pascoaloto e o Rafael se aproveitando de toda essa situação, foi até Matão. Ele simplesmente foi lá e falou para a Mariane que queria se desligar e depois de uma semana anunciou seu novo patrocínio. Só que o problema todo é que o Rafael não cumpriu o contrato dele na Max Titanium. Faltava 3 meses ainda para ele terminar o contrato dele, ou seja, ele rompeu o contrato com a Max e tinha uma multa rescisória. O valor dessa multa rescisória, para vocês terem uma ideia, ultrapassava R$500 mil. A Mariane e os sócios dela resolveram não cobrar essa multa e deixaram o Rafael sair em paz, sem briga, sem ressentimento e ainda tentando manter uma boa relação com ele, né? Rafael entrou na empresa que ele está até hoje, se aliou ao Renato Cariani, que era o meu antigo rival e que estava em ascensão total na antiga empresa. Depois de a Max ter investido mais de R$1 milhão na carreira do Rafael, ele passou a propagar que a nova empresa que estava fazendo parte da vida dele era quem realmente investia nele. A partir desse dia se instaurou um clima de guerra entre as duas empresas que permanece até hoje. O que eles não contavam é que o Renato, logo em sequência, teve um desentendimento interno com o Tom Maiolo e resolveu sair também. Foi onde a Mariane articulou através do Vander, que é marido da Ângela, que fez a ponte para trazer o Renato. E eu, após uma longa conversa, escutar o lado dele e dizer o meu, concluímos que a maioria de tudo que havia de atrito entre eu e ele eram essas mesmas pessoas que faziam questão de alimentar mais a disputa entre nós dois.
Rafael, percebendo que o Renato ficou muito mais próximo de mim, alguns meses atrás, foi tirar satisfação com ele, porque o mesmo não o promovia mais e ele tinha perdido a relevância na rede e estava com baixas visualizações nos canais que eles faziam parte. Os vídeos do Rafael não têm mais visualização como tinham antes. E com a retomada da amizade minha e do Renato, eu trabalho em conjunto com a Max Titânio, indiscutivelmente o canal hoje não tem o que falar, é o mais assistido e o que mais cresce no segmento. Em 10 anos eu nunca tive nenhum atraso de pagamento. Essa conversa que a Karen está falando é completamente mentirosa sobre atraso de pagamento do Ramon. Tá? Eu tenho um convênio médico que é pago pela Max Titânio. Eu sou tratado como parte da família por parte dos donos dele. Eles sabem de todos os motivos da nossa briga e com certeza eles ficaram do meu lado. Mas como eu já conheço esse casal e sei muito bem o porquê desse ataque, como a esposa do Rafael, que aliás fui eu o cupido e eu era até o padrinho de casamento, mas graças a Deus isso não aconteceu. Aliás, que eles sejam felizes até a eternidade. Tem dedo meu aí só para dizer isso, mas o fato é que ela defende a empresa que ela representa para logo na sequência tentar um aumento com o chefe, né? Nada boba. Mas falar que tem robô, que tem fake, que tem certeza que desse lado iria se propor ao papel de ridículo, Karen, por favor, cara. A verdade é que vocês estão enfraquecidos e perderam totalmente a credibilidade com o mercado, e daí o desespero. E também que o Ramon, após os feitos que ele teve dentro do esporte, se tornou o atleta mais expressivo do Brasil. Isso é fato. E como ele é o mais comentado e é o fenômeno, esse título era do Rafael, e agora o Ramon também tem o maior salário da categoria, ela ficou doída. Então ela acabou fazendo esse vídeo, mas pode ter certeza que essa história não é a verdadeira. Agora, outra coisa, sobre o desapontamento e a decepção que ela tem com o Renato, e o Rafael também, pergunta pro Renato qual que é a posição dele e quem tá decepcionado com quem nessa história. Fala aí, galera, boa noite, tudo bem? Bom, galera, como vocês sabem, sou uma pessoa que não me meto em confusão, não gosto de treta, gosto de fazer meu trabalho quietinho, mas eu tô me vendo numa situação onde eu não posso mais ficar quieto, tá? Eu já tô aguentando há um bom tempo, pessoas tentando denegrir minha imagem, pessoas tentando rebaixar o meu trabalho, pessoas tentando me colocar aqui para baixo. Então chega disso, vou me posicionar e foda-se. Eu tô aqui agora para responder um marmanjão de 40 anos nas costas que não honra as bolas que tem no meio da perna, tá? E o nome desse cara é Júlio Balestrin. Então ele tá contando uma historinha triste, né, tadinho, dá até dó. Até eu quase choro escutando a historinha que ele tá contando, de tanta dó que dá dele. Mas vamos lá aos fatos, né, Júlio Balestrin? Vamos aos fatos que realmente aconteceu. Bom, em 2016, né, fazer um trabalho com o Júlio, e aí a gente vinha fazendo um bom trabalho, né, campeões de todos os campeonatos que a gente participou. Eu fui fazer um guest pose no Campeonato Paulista, onde eu não iria competir, porque eu já era bicampeão paulista. E aí o Braulio, que era presidente da federação, depois que viu meu guest pose, falou para mim: Rafa, por que você não compete no Campeonato Brasileiro na categoria sênior? Eu falei: eu posso competir na categoria sênior? Ele falou: você pode competir na categoria sênior. Eu falei: então eu vou, não tem por que não ir. No momento que eu falei que eu ia, o Júlio já falou que eu não teria capacidade de ser campeão na categoria sênior. Mesmo assim, eu falei: eu quero ir, espero que eu consiga me destacar, eu acredito que eu consigo me destacar. O Campeonato Paulista, né, era um dos campeonatos mais pesados que tinha na época, e eu via o nível do campeonato, fiz o guest posing e sabia que se eu tivesse competido no Campeonato Paulista, eu teria consequentemente o Campeonato Brasileiro. E foi a partir daí que a nossa relação começou a ficar uma merda, porque eu queria fazer algo que eu acreditava que era certo para minha carreira e ele não queria, ele não acreditava em mim. Foi aí então que quem começou a me ajudar nessa finalização foi o Braulio, né? A gente nem fala muito disso, mas se vocês pegarem os vídeos lá do Diário de um Campeão,
eu passei minhas 2 últimas semanas treinando com o Braulio, porque foi ele que me ajudou. Foi ele que me ajudou a finalizar, foi ele que me ajudou a treinar, foi ele que me deu a ideia de competir no Campeonato Brasileiro. E assim eu fui e competi e ganhei os 4 campeonatos. E na época eu tinha um contrato com a Max, que cada troféu que eu ganhasse, eu ganhava 10 mil reais, né? E como nesse campeonato eu ganhei 4 troféus, consequentemente eu ganharia 40 mil reais. Só que de 20 mil reais desses 40 era bônus. 20 mil reais foi bônus extra porque eu competi em 2 categorias. E aí você para e me pergunta, pô, o Rafa ganhou 40 mil reais e não deu nem R$1 pro Júlio? O cara não acreditou em mim quando eu mais precisei? Como que na hora que eu falar, ó, eu tenho esse desafio aqui para ir atrás, o cara fala, não, você não tem capacidade. Aí eu vou lá e ganho, né, com a ajuda de outra pessoa, e aí eu tenho que dividir ou dar alguma coisa para essa pessoa, sendo que, desde o meu início da Max, eu entrei na Max ganhando R$500 de suplemento, nem foi pela Max, foi pelo Raoni, que era da loja de suplementação da Max Muscle, que era um dos maiores compradores de Max Titânio. Então, quando eu entrei na Max, eu já era campeão brasileiro, tá? Ninguém pensa que eu entrei lá, eu não tinha competido. Não, eu já era campeão brasileiro. Tudo isso, fui campeão estreantes, paulista e brasileiro, com a ajuda do Raoni e dos meus amigos de vaquinha que eu fazia. Ninguém me emprestou dinheiro para competir, não. Sempre fui para São Paulo fazendo vaquinha. Eu, Vitor, Raoni, minha mãe, meu pai, todo mundo lá de casa me ajudando. O Júlio me treinou. No começo, o Raoni pagou ele, não foi de graça, tá? Nunca foi de graça. Primeiro ano, o Raoni pagou ele. No segundo ano, eu estava na Max. E aí, consequentemente, era um trabalho que ele teria que fazer. Então, quando eu entrei na Max, eu já era campeão brasileiro, tá bom? Não era um atleta que não tinha competido. Não, eu já tinha competido, já era campeão brasileiro. E ainda assim, eu entrei lá com uma cota de R$500 de suplemento que a Max dava para o Raoni e o Raoni me passava em dinheiro. Esse era o nosso acordo. E aí, depois do Campeonato Paulista, em 2015, quando eu fui campeão de novo, overall, foi onde eu fui e consegui um contrato que na época quem era o cara do marketing era o André que ele trabalha em outro. Ele falou, Rafa, vou te ajudar, estamos aqui, ó, um contrato de R$1.500. E assim foi o meu contrato até 2016, R$1.500 por mês, tá? R$1.500 por mês você não paga nem a dieta. Eu não pagava nem a dieta. Na época, o que eu fazia? Fazia consultoria, vendia camiseta, tinha uma loja que era pequenininha, mas tinha uma loja lá perto de casa, que inclusive foi o Raoni que montou, me ajudou a montar. Então, eu me virava, eu trabalhava, tinha o apoio da Max, eles pagavam as minhas viagens, porra, do caralho. O apoio que a Max me deu de 2015 até o final, quando eu saí ali em 2018, foi sensacional. Não tem que falar da Max. A Max eu só tenho que agradecer. Mariana, o Alberto, o Tito, eles acreditaram no meu trabalho e me ajudou muito, tá? Mas eu entrei lá, eu já era campeão brasileiro, entendeu? Então assim, aí eu fui campeão brasileiro, né? Ganhei essa premiação, que inclusive uma parte foi em dinheiro, R$20 mil, e outra parte foi em produto, que ainda eu vendi para o Raoni, num valor mais barato, para ele me pagar. E aí, então, eu tive ali em base de R$35 mil. E aí você me fala, pô Rafa, mas por que você não deu nada? Né? Era o cara seu treinador. Primeiro, ele não acreditou em mim. Ele falou que eu não teria capacidade. Segundo, todo esse tempo ele estava rachando de ganhar consultoria, de fazer consultoria, porque ele fez, na época ele era um treinador conhecido, aqui no meio aqui, ó, as pessoas conheciam ele, poucas pessoas. Quando a gente começou a fazer o trabalho do Diário do Campeão e mostrar o trabalho, estourou na consultoria. Falava para mim, Rafa, tô ganhando 30 mil por mês, ganhando 35 mil por mês só de consultoria. E eu ficava feliz, porque de alguma maneira o meu trabalho estava recompensando o trabalho que ele também, independente se ele tinha que fazer ou não pela Max, né, me treinar, eu fiquei feliz de poder ver que o nosso trabalho junto estava compensando para ele. E aí eu tinha um monte de dívida para pagar, né, porque ninguém pagava minha preparação nessa época, eu tinha um monte de dívida para pagar, ajudei meus pais em casa, metade desse dinheiro foi para pagar a dívida e ajudar os meus pais. A outra metade foi que eu comprei a passagem da Karen e hospedagem para a gente ir para o meu campeonato sul-americano, que inclusive eu vou contar a história para vocês, tá? E depois para ir para Las Vegas, que seria a nossa primeira viagem internacional. Então, por que eu iria dar R$1 pro cara que não acreditou em mim no momento que eu precisava?
E aí, beleza, depois disso, né, teve o Campeonato Brasileiro, a gente já não me ajudou na finalização. Tanto que vocês podem ir lá assistir o Diário de um Campeão do Campeonato Brasileiro, vocês vão ver lá, bem nítido, que de manhã o cara tá lá me filmando, eu falo que eu tô comendo. Aí à tarde, vai lá e fala pro Júlio, o Júlio vai falar da minha dieta, não é nada do que eu tava fazendo, não é nada, né? Mas ninguém percebeu isso, porque a gente não quis transparecer. Mas enfim, depois desse Campeonato Brasileiro, a gente teve uma reunião, né, na Max Titânio, eu, Júlio, Karen, Mariane, o César, que é da Max Titânio até hoje, né, inclusive o Cezão, ele é do marketing. A gente teve essa reunião onde o que? Eu falei, a gente descobriu que o Campeonato Sul-Americano daria a possibilidade de se tornar profissional. E quando eu vi essa possibilidade, eu falei, eu quero me tornar profissional. Com 23. E aí a gente estava lá, todo mundo sentado na mesa, fazendo essa reunião, e eu falei, né, que queria ir pro sênior, eu tinha que escolher ou ir na júnior ou ir na sênior. Eu falei, eu vou escolher ir na sênior porque eu quero me tornar profissional. E aí o nosso grande Júlio Balestrin, né, criadores de campeões, incentivadores de atleta, né, foi lá em todo momento na mesa falando, você não tem capacidade de ser campeão, você não tem capacidade, não tem maturidade para ser campeão, você não consegue bater os caras que vão estar lá, né? Vai ter um cara lá que é 6 vezes campeão overall, você nunca tem a capacidade de bater esse cara esse ano. E aí a hora que eu peguei e fui no banheiro, o bonitão, marmanjão, pegou a fotinha do cara, foi lá e mostrou pra Mariane. Ó, você acha que ele tem capacidade de ganhar desse cara aqui, 6 vezes campeão overall? E aí o que aconteceu? A Mariane pegou e olhou pra mim e falou, Rafa, você assume a responsabilidade de ir pro sênior, e se você não ganhar, a responsabilidade é sua? Eu bati no peito e falei, eu assumo, eu vou competir no sênior, eu vou me tornar profissional. Ela falou, então tá bom, então a gente tá com você. Nisso, o Júlio acabou pra ele. Ali foi onde acabou. Principalmente porque eu saí dali com salário igual ao dele. Por quê? Porque ele foi um burro, né? Ele foi bem burro. Não sei o que ele pensou no dia, porque eu falei pra ele quando a gente estava indo pra reunião ainda. Falei, Júlio, a gente está fazendo um trabalho que ninguém está fazendo. A gente se destacou, é o nosso momento. É o nosso momento de ser valorizado. Eu falei, eu vou pra lá, eu quero sair de lá com esse valor de salário. Você tem que pedir o que você acha que você merece também. É o seu momento, mano. Você é o melhor treinador, vamos pra cima. Só que ele fez, chegou lá, a hora que viu que eu negociei, pra mim tudo bem, pode continuar o meu salário. Pode até ser um contrato vitalício, viu, Mariana? Querendo dar um de bonzinho. Só que 2 dias depois, ele tiveram que aumentar 3 mil reais o salário dele, porque ele ficou transtornado que o meu salário era o salário igual dele. E que eu tive o apoio da empresa para ir para o Campeonato Sul-Americano na minha escolha, competir na categoria que eu escolhi. Então ali foi onde realmente tudo finalizou. Foi onde eu comecei a fazer o trabalho com o Patrick Tour, de verdade, né? Porque não foi porque ele quis, não, tá? Não foi porque ele quis. Ele queria voltar a competir, pediu um treinador para ele e, consequentemente, como ele não ia me treinar mais, esse treinador que viria para fazer alguns trabalhos na Max iria se tornar o meu treinador também. Esse treinador se chama Patrick Tour. Foi ele que fez a minha finalização para o Campeonato Sul-Americano, juntamente com... Pode perguntar, ele conhece toda essa história, ele participou disso. Na época a gente não falou nada porque, mano, eu não gosto de ficar me enfiando em treta, entendeu? Eu pego meus problemas, o que as pessoas fazem pra mim, guardo pra mim, mano, e trabalho. Esse sempre foi o meu pensamento. Tá aqui fazendo um vídeo desse pra mim é uma merda, você entendeu? Eu não gosto disso. Ainda mais tá respondendo um marmanjão de 40 anos que não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara, não honra as bolas que tem no meio das pernas. Então, pra mim, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar. Eu cheguei até onde eu cheguei, até hoje, porque eu, em vez de ficar aí brigando e discutindo, não sei o que, eu faço o meu trabalho. Esse sempre foi a minha índole, fazer o meu trabalho. Então aí, quando eu fiz o meu trabalho, fui lá com 23 anos, me tornei o atleta profissional mais jovem do Brasil, me tornei o atleta Open, né, que seria o lugar do Júlio, né, porque ele era um atleta, ele era o único atleta. Aí é onde o ego do cara bateu, e aí, meu filho, aí o cara ficou transtornado, tanto que ele foi pra cima de mim um campeonato lá em Santos, né, que inclusive a Karen já era treinada pelo Gustavo Pascoaloto, e aí
o Júlio chegou pro Gustavo Pascoaloto e falou: e aí, quantas atletas você tem aqui hoje? O Gustavo falou: eu tenho 5. Aí o bonitinho falou assim: mas a Karen nem conta, né? E aí o que aconteceu? A Karen foi lá e ganhou as 2 atletas dele. Aí a hora que isso aconteceu, a Karen ainda, mesmo depois de toda essa situação, estava indo lá agradecer ao Júlio por todo o suporte que ele já tinha dado para ela, que ele tinha sido preparador dela em 2013 e tal. Sabe o que o bonitinho fez? Veio para cima de mim, querendo me bater no campeonato, falando que eu tinha falado merda da namorada dele. Sendo que, quando ele começou a namorar a menina, o mundo inteiro do bodybuilding estava falando. Aí ele veio com essa desculpa pra mim no meio do campeonato, querendo arrumar briga, querendo arrumar treta. E eu na hora liguei pra Mariana e falei: Mariana, ó, tá acontecendo isso, preciso que você tome uma atitude. E aí eu acho que ela ligou pra ele. E aí as coisas começaram, né, a botar um pano quente ali na situação. E aí depois disso eu fiquei na Max ainda por mais 6 meses, uma situação de merda, né, porque o time era eu e a Karen só, contra todo mundo. O Júlio não deixava ninguém gravar comigo. O Júlio não deixava os atletas dele lá em casa, eu não tinha interação com nenhum dos atletas, então ficou eu lá e a Karen sozinho, numa situação de merda. E aí, logo depois, veio a oportunidade da Integral Médica, né, que quem trouxe a oportunidade na época foi o Renato Cariani. Ele veio e chegou para mim e falou: mano, a Max não te dá o suporte que você merece, vem para Integral, a gente está começando um trabalho novo, vamos te colocar lá em cima, vamos te ajudar. E realmente foi um trabalho legal que a gente desenvolveu na Integral Médica. Então, gente, se eu tivesse escutado, né, meu treinador na época, o fabricador de campeões, eu estaria aí, ó, até hoje, talvez no amador, igual muitos dos atletas deles estão, né? É um ótimo treinador? É um ótimo treinador. Quais os únicos 2 atletas dele que vingou? Eu e o Gabriel, né? Por que será? Porque que a gente saiu dele, né? A gente saiu da asinha dele. Então foi por isso que a gente vingou. Porque todos os outros, né, que estão ali na asinha dele, tá parado. Um exemplo disso é o Bico, tadinho. Um cara que tem um super potencial, né? O cara, mano, se tivesse um treinador que realmente tivesse interesse em fazer ele de verdade, né, em construir um atleta e colocar para jogo, o moleque já estaria no Olímpia 212, porque tem potencial. Então, gente, presta atenção, tá? Essas histórias que estão contando, eu assisto essas mentiras que falam de mim, e até eu fico parado e penso: rapaz, mas será que eu fiz isso mesmo? Nossa senhora, quase choro com as histórias tristes dos caras. Gente, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Júlio, você não honra as bolas que você tem no meio da perna, você não tem brilho na cara, mano, você não tem brilho na cara. Você sabe disso, sabe por quê? Quando você me encontra, você nem olha na minha cara, pra vir falar da cutucadinha na internet, você vem falar, porque você sabe que eu não sou de vir falar na internet, você sabe que eu não sou de vir brigar na internet, mas quando você me encontra, você não olha nem na minha cara, porque você não tem coragem, você não honra as bolas que você tem no meio dessas suas pernas, você entendeu? É isso que acontece, tá bom? Então, galera, é isso, não vou mais ficar me prolongando, já, mano, só que chega, velho. Chega das pessoas ficarem cutucando, ficarem criando histórias, ficarem falando, tentando denegrir a minha imagem, tentando rebaixar o meu trabalho e eu ficar quieto. Chega, acabou, tá ligado? Acabou. Agora falou, vai tomar. Agora vamos colocar as verdades na mesa, né? Porque tem muita verdade que não tá na mesa ainda, né? Vamos dar as caras, vamos derrubar as máscaras agora. Vamos derrubar as máscaras. Porque vocês não estão ligados às coisas que acontecem por trás. Então, todo mundo aí compra as histórias, né? O que passa no YouTube, mano, isso é isso, essas historinhas de YouTube, mano. A galera que é do meio mesmo, a galera que conhece, que é de atleta, que é treinador, sabe do que eu tô falando, sabe da índole desses caras, entendeu? Então, chega, falou, vai tomar. Quero ver ter coragem de vir falar na minha cara. Quero ver quando me encontrar, se tem coragem de vir falar na minha cara. Vamos ver se tem coragem, vamos ver.